Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, esse escritor apaixonado por fantasia que tá sempre falando de horror e terror e que sempre traz nesse quadro a história completa de personagens, quase sempre adaptados de obras literárias pra telona, destrinchando a sua origem e tudo que tem pra ser explicado sobre eles. Hoje eu vou falar de um filme que foi uma decepção pra mim, Maria e João. Quando eu digo decepção aqui, não é porque o filme é ruim, porque se ele fosse inteiro ruim, ele ia ser simplesmente um filme esquecível. Mas eu digo decepção porque é um filme que tinha tudo para ser perfeito, ele tem um visual impecável, uma proposta que funciona muito bem e ele apresenta suas ideias de uma forma muito instigante. Mas aí ao longo do filme ele acaba se perdendo numa narrativa muito incoerente e termina com um final sem graça, com um clímax bem broxante e um desfecho meio chué. Mas um filme ter sido uma decepção impede a gente de fazer vídeo sobre ele? É claro que não. Na verdade, me motiva ainda mais a fazer esse vídeo sobre ele, porque eu quero contar pra vocês a história completa com spoilers dos personagens desse filme, os símbolos por trás de cada um e tudo que estava escondido no roteiro original e na direção do Oz Perkins, mas que acabou não ficando muito claro na execução desse longa. Então, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para que o YouTube te avise sempre que eu lançar outros vídeos destrinchando personagens fantásticos. Bora lá então! Para contar para vocês a história completa da Maria, do João e da bruxa Holda desse filme aqui, trazendo informações que vão além do filme, eu usei muito dos depoimentos que o diretor do filme, Oz Perkins, entregou numa entrevista que ele deu para um podcast gringo chamado The Boo Crew, onde no episódio 99 eles entrevistaram o Oz Perkins e ele falou um pouco sobre as intenções dele com esse filme e com as simbologias de Maria e João. Então, ao longo desse vídeo, quando eu estiver falando de algo confirmado ou sugerido pelo diretor, eu provavelmente estarei me referindo a esse episódio do podcast. Para entender a origem do significado desses personagens e desse filme como um todo, é necessário entender o contexto dele nesse universo sombrio de contos de fadas. Uma das primeiras falas da Maria no filme é: contos de fadas têm uma forma engraçada de entrar na sua cabeça, comentando ali sobre como certas histórias acabam caindo no conhecimento popular após serem passadas boca a boca. Essa fala mostra pra gente uma época onde os contos de fadas que surgiram entre a população vinham de reflexos da sociedade. Essas histórias e lendas surgiam devido a fatos históricos que realmente aconteciam e geravam boatos e lendas. A gente está inserido ali no filme no século XIV, na Idade Média, numa época que foi conhecida na história como a Grande Fome, que foi a primeira de uma série de crises em larga escala que atingiram a Europa, na qual milhões de mortes ocorreram por falta de recursos e comida. Enquanto muita gente acha que o conto original de João e Maria é sobre não obedecer aos seus pais, na verdade o conto original mesmo, registrado pelos irmãos Grimm, é uma história sobre o que a fome e a escassez podem causar nas pessoas, visto que a mãe dos meninos expulsa eles de casa por não ter comida o suficiente para a família inteira, e a bruxa da história recorre ao canibalismo exatamente pelo mesmo motivo. No século XIV realmente era comum que muitas crianças fossem abandonadas pelos pais e boatos eram passados de geração em geração de que havia pessoas que roubavam os filhos das outras para matá-los e cozinhá-los de tanta fome que essas pessoas estavam passando. Essas histórias geraram lendas e contos que foram passadas de boca a boca até o século XVIII, quando os irmãos Grimm decidiram registrá-las no que viriam a ser os primeiros livros de contos de fadas. Por que é importante entender tudo isso? Bom, porque é necessário perceber que esse filme se passa muito antes dos irmãos Grimm, numa época em que esses contos ainda eram passados de boca a boca e numa época na qual algumas das histórias ainda estavam acontecendo. Histórias como a de Maria e João, que aconteceriam ali no século XIV e virariam lendas que seriam passadas de geração em geração para os séculos seguintes. Então é importante entender que, na visão do roteirista e do diretor desse filme, o que nós
temos ali um universo dos contos de fadas. Todas as histórias que no futuro viriam a ser relatadas estavam acontecendo naquela realidade pela primeira vez, antes de se tornarem lendas ali naquela época. Muitas delas acontecendo ao mesmo tempo. Algumas dessas histórias já tinham acontecido ou vinham acontecendo repetidamente com pessoas diferentes em situações semelhantes, e por isso já era comum que houvessem boatos e comentários sobre elas espalhados por aí entre a população. E isso é mostrado no filme muito sutilmente através das várias referências a outros contos de fadas que esse filme faz. Por exemplo, a mãe morava junto com os filhos Maria e João na casa, somente os três, e tinha costume de fazer barulhos de porco, como se fosse um gesto carinhoso entre eles. Os três então fazem aquele barulhinho de porco um pro outro em vários momentos do filme, fazendo uma clara referência ao conto que eles provavelmente já tinham ouvido por aí dos três porquinhos. Depois, eles encontram uma casa onde uma mulher costumava vender ovos, mas a casa está aparentemente abandonada e lá dentro tem uma espécie de zumbi que ataca os dois, até que eles são salvos por um caçador, fazendo uma referência ao caçador que ajuda a Branca de Neve lá na história dela. Quem sabe não seja até o mesmo caçador. Depois, esse mesmo caçador faz uma outra referência a outro conto, pedindo para que os irmãos tenham cuidado no caminho deles, para eles não darem ouvidos para nenhum lobo se eles encontrarem um no caminho, porque os lobos sabem ser convincentes, deixando claro que provavelmente esse caçador já ouviu boatos da lenda de uma tal Chapeuzinho Vermelho aí. Depois nós temos a Maria tentando encontrar comida e encontrando alguns cogumelos. Ela diz pro irmão dela que pode ver que os cogumelos dizem "eat me", que é "coma-me". Isso é uma clara referência à história de Alice no País das Maravilhas, que lia a frase "coma-me" num bolo, até porque existe uma interpretação da história da Alice que entende que a menina se drogava com cogumelos na história. Mas embora os dois encontrem várias referências pelo caminho, a maior referência a outro conto que eles encontram está na própria bruxa, a bruxa Holda. Sim, caso você não tenha memorizado o nome da personagem, o nome dela é Holda. E apesar de existir uma personagem bruxa na história original de João e Maria, Holda é uma referência a um mito muito mais antigo que viria a ser registrado pelos irmãos Grimm também. A Holda, originalmente, é uma entidade cultuada pela cultura germânica como deusa. Ela era matrona das atividades do lar, protegendo as mulheres donas de casa e valorizando aquelas que trabalhavam duro, limpando, tecendo, cozinhando e cumprindo com as suas responsabilidades. A Holda é conhecida por ensinar, inspirar e recompensar o trabalho árduo, ao passo em que ela também pune aquelas pessoas que são preguiçosas. Ela se manifesta em duas aparências: como uma senhora idosa e frágil ou como uma dama jovem e reluzente. E ela ficou conhecida em várias culturas do mundo como a Senhora das Bruxas. A lenda dessa deusa Holda, Senhora das Bruxas, e as histórias sobre ela contadas de boca a boca chegaram aos ouvidos dos irmãos Grimm, que registraram uma história chamada de Senhora Holda, ou Senhora Hole, ou então Frau Hole. Nesse conto, uma viúva tinha duas filhas, uma que trabalhava duro e a outra preguiçosa. A filha trabalhadeira se perde na floresta e acaba encontrando a casa da senhora Holda. Lá, ela trabalha, limpa a casa e se mostra muito prestativa. E em troca, a senhora Holda dá a ela uma vida com muita fartura, dando comida para ela todos os dias, permitindo que ela tenha uma vida de qualidade. Até que chega um dia em que a menina sente saudades de casa e, por ter sido muito prestativa e cumprido com as suas obrigações, a senhora Holda permite que ela vá embora e ela chega em casa toda coberta de ouro. A mãe da menina fica sabendo daquilo e manda a outra filha para o mesmo lugar, e a filha preguiçosa chega lá na casa da senhora Holda. Como a menina é extremamente preguiçosa, ela não faz quase nada que a senhora Holda pede, e por isso ela é expulsa de lá pela velha e volta para casa toda coberta de piche. O conto finaliza dizendo que o piche nunca mais saiu da pele da garota, principalmente das mãos dela, que ficaram todas manchadas de preto, para que ela nunca se esquecesse de que ela fugiu
das suas responsabilidades. Só de me ouvir contando essa história sobre quem é a Holda, vocês já conseguiram entender muito sobre essa personagem ali no filme, né? Mas será que aquela bruxa ali é essa mesma Holda aqui, Senhora das Bruxas? Porque o próprio filme conta pra gente uma história diferente sobre a origem dela. No filme é contado pra gente que a Holda, quando jovem, era uma mulher comum, mas que a filha dela nasceu com uma doença terrível e que por isso o pai levou a bebezinha pra uma feiticeira poderosa que tirou a doença dela, mas que avisou pros pais da bebezinha que toda bênção, todo presente vem com um preço a ser pago. A menininha então cresceu e se tornou a garota do chapéu rosa, que tinha poderes das trevas e causou a morte de várias pessoas, pois em troca da vida que as trevas deram para ela, ela precisaria retribuir, tirando vidas e levando almas de outras pessoas. A mãe da menininha então se livrou dela, deixando ela na floresta para a morte, mas o espírito e a força da menininha permaneceram assombrando a mãe, mostrando que ela não tinha escolha a não ser se entregar para aquelas forças também e buscar o seu próprio empoderamento. A mãe então mata e come os próprios filhos e se torna poderosa, podendo ficar jovem para sempre. Só que ela aprende a mudar a sua aparência e assumir uma outra forma, uma forma velha e idosa que parece mais gentil e frágil, para que as crianças tenham mais simpatia por ela. Na verdade aqui, o que ela estava aprendendo era simplesmente a assumir as duas formas da Senhora Holda. Isso porque ela estava se tornando a Holda. Deixa eu explicar melhor. Na visão do roteirista e do diretor, Holda não era o nome original dessa mãe aqui que se tornou a bruxa. Holda é o nome da Senhora das Bruxas, essa entidade que fornece poder para essas mulheres e que ali nesse universo dessa história estaria buscando por aquela região mulheres que fossem prestativas, poderosas e fortes para que ela pudesse despertar nessas mulheres o poder para a bruxaria. E aí depois essas bruxas de Holda ficariam responsáveis por sempre encontrar, ensinar e formar novas bruxas. Quando a Maria e o João estão na floresta, a Maria fica vendo várias bruxas o tempo todo observando ela por todos os cantos. Isso é porque as bruxas de Holda têm muito a ver com esse coletivo, tanto de bruxas ainda vivas, quanto de espíritos de bruxas antepassadas que buscam juntas por novas meninas, a fim de despertar nela o seu empoderamento. A casa por onde o João e a Maria passaram e foram atacados pelo zumbi, eles diziam que lá nessa casa morava uma mulher que vendia ovos. Mas quando chegam lá, eles encontram a casa com mau cheiro e com cruzes invertidas nas paredes. Aquilo é um sinal de que aquela mulher que morava ali supostamente também se juntou às bruxas de Holda, o que inclusive indica que aquele zumbi provavelmente é um homem que ela amaldiçoou e deixou ali para sofrer naquela forma. Isso era para ter sido melhor explicado ali no filme, mas infelizmente eles não tiveram orçamento suficiente para gravar algumas cenas que iam ter a ver com aquele caçador e com aquele zumbi na casa. E esse lance da Senhora Holda tá dominando aquele coletivo de bruxas que existe ali também é mostrado através dos símbolos que aparecem o tempo todo no longa. Um símbolo que faz muita referência a esse culto a Holda e a outras divindades que regem as bruxas é o triângulo, porque o triângulo representa a tríade, que representa as três fases da mulher: donzela, mãe e senhora. E também porque o triângulo, no geral, simboliza a harmonia e a divindade. Tem uma cena mais específica ainda, quando a Maria chega na casa da bruxa pela primeira vez e espia com o olho por um buraco na parede, que a gente tem o olho no centro de um triângulo, formando nitidamente o símbolo do olho que tudo vê, que também é conhecido como o olho da providência, que tem o significado de conhecimento espiritual ou onisciência. Aí nós temos então a onisciência da Senhora Holda, que estava presente espiritualmente por todas aquelas terras, gerando novas bruxas e empoderando jovens mulheres. Enfim, quando a bruxa velha lá na casa se apresenta para eles então com o nome de Holda, ela está usando esse nome não porque é o nome dela realmente, mas ela está agindo em nome da Senhora Holda. A Senhora Holda, que foi quem há anos atrás deu para ela um presente curando a filha dela. E quando
quando ela tentou se rebelar contra isso, tentando matar a própria filha de Chapéu Rosa, a senhora Holda mostrou para ela que ela não poderia escapar, que ela tinha ganhado um presente e precisava pagar esse presente agora, deixando ela marcada para sempre com os dedos das mãos manchados de preto, assim como na história em que ela marcava a pele da garota com piche. Se você conseguiu acompanhar tudo até aqui, você já compreendeu que a mesma coisa é o que acontece com a Maria. A Maria, desde o início do filme, era uma jovem que estava buscando não apenas por comida, mas também por independência. O começo do filme já começa dando algumas pistas pra gente de como ela se enoja e se revolta com o papel que a sociedade dá pra ela quando ela tenta conseguir um emprego e o cara pergunta pra ela se ela é virgem, o que faz com que ela reaja de forma absolutamente corajosa contra aquele assédio, deixando aquele local, mesmo que ela sofra as consequências disso com o desgosto da mãe. A Maria sabe que ela tá com fome, mas ela não quer precisar se tornar subserviente a um homem para poder sobreviver. Isso é entregado ao longo do filme sutilmente também em alguns diálogos. Por exemplo, na cena em que ela e o irmão jogam xadrez, ela fala para ele da necessidade de subjugar o rei e de deixar a rainha protegida. A bruxa velha então começa a ensinar para Maria sobre os poderes dela e ao mesmo tempo a Maria começa a sonhar toda noite com as bruxas de Holda, mostrando cenas e mensagens para ela. Mas ao longo do filme a gente percebe que nenhum daqueles sonhos eram sonhos de verdade. Eram visões que a Holda estava fornecendo para ela, tentando fazer ela entender que aquela fartura, que aquele poder vinham de sacrifícios e que agora era a vez da Maria de fazer esse sacrifício se livrando do seu irmão. A partir do momento em que a Maria fica menstruada, ela se assusta e aí a bruxa fica feliz ao ver que a Maria amadureceu, não é mais uma criança. Começa a ficar claro então que a senhora Holda estava dando um presente para Maria, que era comida e muita fartura, acompanhados de um poder sem igual, eliminando para sempre qualquer necessidade dela se curvar a um homem de novo. Mas como sempre é repetido no filme, se você ganha um presente, algo tem que ser dado em troca. E assim como a bruxa que vivia ali na casa tinha que sacrificar almas de crianças e se alimentar delas, a Maria teria que sacrificar o próprio irmão. O que acontece é que da mesma forma como há anos atrás a mãe da menina de Chapéu Rosa tentou fugir daquilo tudo, abandonando a menina na floresta, a Maria também tenta fugir daquilo tudo, matando a bruxa, fazendo ela queimar até morrer e libertando assim as almas das crianças que estavam presas ali na floresta. Só que, da mesma forma que há anos atrás, a entidade Senhora Holda mostrou para a mãe da menina de Chapéu Rosa que ela não podia escapar de pagar o preço pelo presente que ela ganhou, manchando as mãos dela de preto, a mesma entidade também mostra para Maria que ela não pode escapar de pagar esse preço, manchando as mãos da Maria de preto também. É como se a mensagem no final fosse que a Maria pode tentar escapar desses padrões que foram colocados sobre ela, só que esses padrões vão perseguir ela até o fim. Isso fica subentendido até na mensagem do que acontece com ela e com o irmão. Durante o filme todo, enquanto a Maria se comunicava com a natureza e era ensinada a se comunicar com as árvores, o João, o irmão dela, era ensinado a usar o machado para cortar as árvores, ou seja, cortar determinados maus. Tem uma metáfora bem forte ali dos lugares distintos ocupados por homens e mulheres e como existe ali essa constante luta da mulher que quer tentar conquistar o poder, mas é forçada a se submeter a um homem. Ao final do filme, da mesma forma que a Maria aprendeu a controlar os seus poderes, o João aprendeu a usar e controlar o seu machado. A cena final dele colocando o machado com força naquela mesa demonstra pra gente que ele vai crescer, amadurecer e usar a força bruta, né? Quem sabe até se tornar um possível caçador de bruxas depois de todo o trauma que ele viveu. A questão é que se a Maria quisesse romper de tudo aquilo e viver a sua independência naquela sociedade, a sua única escolha é seguir a sua vida sozinha, mesmo que isso signifique que ela vai ser cobrada pela senhora Holda. Como vocês podem ver então, gente, existe sim toda uma história por trás desse filme, uma mensagem, uma simbologia e uma ideia muito incrível, que tinha tudo para fazer um filme perfeito, mas que infelizmente não foi bem executado por problemas de produção, direção, por falta de verba que impediu algumas partes do filme de serem refilmadas. Mas independente se você gostou do filme ou não, eu espero que você
tenha gostado desse vídeo e de saber mais sobre a história da bruxa Holda. Deixe aqui nos comentários que outros personagens, bruxas ou não, vocês querem ver com a sua história contada aqui nesse quadro. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!